Olá, pessoal. É uma grande alegria estarmos aqui em nome de Jesus. Peçamos ao Mestre que esse momento de reflexão sobre as lições do seu Evangelho possa preencher de luz os nossos corações. Que possamos refletir sobre esses ensinamentos a fim de nos fortalecer para as lutas da vida. A mensagem que iremos estudar hoje chama-se Cooperação com Deus. Está no capítulo 1 do livro Encontro Marcado. A autoria do Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. Cooperação com Deus. Nessa mensagem, Emmanuel irá nos falar sobre o nosso dever de devotamento com Deus, especialmente naquelas tarefas mais árduas, mais difíceis. Talvez a gente não se lembre com frequência, mas a finalidade mais importante, o motivo principal da nossa encarnação na Terra é colaborarmos com Deus. Nascemos no mundo para cumprir a parte que nos cabe na obra da criação, tal como os Espíritos explicaram a Allan Kardec na questão 132 do Livro dos Espíritos. Cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Essa é uma expressão muito bonita e tem muitos significados. Primeiro, a gente pode entender que a obra da criação divina está incompleta. Ou seja, Deus fez uma parte, mas cabe a nós, a todos nós, realizar o restante desta obra. Significa também que a nossa ligação, a nossa união com Deus se dá por meio do trabalho nos lugares ou nas situações em que Ele nos colocou no mundo, junto à família, junto ao trabalho profissional, junto aos amigos, etc. Significa também que a nossa missão aqui na Terra só estará completa quando realizarmos essas tarefas que Deus nos designou. Emmanuel usa a expressão tarefas de cooperação para designar essa parte que nos cabe na obra da criação. Ocorre que nem sempre enxergamos as nossas obrigações da vida como tarefas de cooperação com Deus, especialmente quando essas obrigações nos impõem sacrifícios. E esse é o tema da mensagem de hoje. Assim, Emmanuel inicia observando que em nossas preces, em nossos diálogos silenciosos com Deus, no silêncio do nosso coração, agradecemos a Ele pela proteção e pelo amparo que recebemos, reafirmamos o nosso amor a Deus e a nossa confiança na providência divina, e também em nossas preces pedimos muitas coisas. Porém, será que a gente já parou para pensar que a nossa relação com Deus é uma estrada de mão dupla? Assim pergunta Emmanuel, você já refletiu que os seus votos de amor foram aceitos e que agora Deus lhe enviou tarefas de cooperação com a sua infinita bondade? Ou seja, por amor, Deus cuida de nós. Do mesmo modo, por amor, precisamos cooperar com Ele nas tarefas do mundo. E que tarefas seriam essas? Emmanuel nos fala de tarefas junto a causas, organizações, situações e pessoas. Ou seja, podemos colaborar com Deus em situações muito específicas, como ajudando um amigo, um parente em situação difícil, ou podemos colaborar com Deus em tarefas mais extensas, de longo prazo, como os compromissos familiares, compromissos de trabalho profissional, dentre outros. Enfim, as oportunidades de trabalho com Deus nunca acabam. E se a gente entender que essas tarefas de cooperação não são um fardo a ser eliminado, mas são a razão de ser da nossa existência na Terra, então estaremos mais fortalecidos para enfrentar os momentos difíceis da nossa vida. Assim, Emmanuel traz vários exemplos. Ele diz o seguinte sobre as tarefas da vida em família. Mãe ou pai, se Deus lhe mandasse somente filhos robustos e virtuosos, quem cuidaria dos filhos menos felizes? Quem teria bastante abnegação para jamais abandoná-los, ainda mesmo quando o mundo os considere indesculpáveis ou desprezíveis? Ou seja, a educação e os cuidados dos pais para com os filhos difíceis são um exemplo de tarefa de cooperação que Deus nos pede ao coração. Ele faz o mesmo raciocínio em relação às tarefas de educação. Professor ou mentor, se reunisses contigo apenas os discípulos inteligentes e nobres, quem estaria com Deus no auxílio aos rebeldes ou retardatários?
Ou seja, o trabalho dos educadores junto aos alunos difíceis é a melhor forma que Deus encontrou para cuidar daqueles que dão mais trabalho. Diz também sobre os dirigentes nos diversos ramos da atividade humana. Se fosses chamado para liderar exclusivamente nos dias de céu azul, quem cooperaria com o Supremo Senhor nas horas de tempestade, quando as nuvens da incompreensão e os raios da calúnia varam a atmosfera demandando atos de brandura e compreensão? Interessante essa visão de que a tarefa do líder, dentre outras coisas, é colocar água na fervura nas horas difíceis e promover a compreensão mútua entre os membros da sua equipe. E sobre os trabalhadores do bem? Se obtivesses da terra somente demonstrações de apreço e aplauso, quem colaboraria com Deus nos dias de perturbação, de maneira a limitar a incursão das trevas ou apagar o fogo do ódio? Voltando ao tópico inicial, as tarefas são muitas e a maior razão de ser para estarmos aqui neste mundo é cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. E esse trabalho nem sempre é fácil. Alguns dias o céu vai estar limpo e azul, outros dias, porém, serão dias cinzentos de frio e tempestade. E é nessas horas mais difíceis que Deus aguarda a nossa colaboração. É sempre importante lembrar que, segundo a doutrina espírita, Deus não é uma pessoa. Deus não possui uma forma, um corpo físico como nós. Sendo assim, como é que ele age no mundo, se ele não possui um corpo, uma forma? Deus age no mundo por meio dos nossos atos de amor. Diz Allan Kardec no livro A Gênese que é por meio do instinto materno que Deus cuida dos seres que nascem. E assim acontece em todos os campos da vida. Por meio das nossas ações, do nosso trabalho, da nossa dedicação, em uma palavra, por meio do nosso amor em ação, é que Deus se manifesta no mundo e pode cuidar dos seres que criou. Podemos dizer então que amar ao próximo é uma das tarefas mais grandiosas que existe, porque o amor ao próximo nos transforma em médiuns de Deus. O amor de Deus necessita do nosso instrumento físico, do nosso corpo, das nossas ações, das nossas palavras, para se manifestar no mundo. E a principal consequência de estarmos próximos a Deus, de estarmos em sintonia com a sua vontade, é experimentarmos a verdadeira felicidade. Não foi por outro motivo que Allan Kardec afirmou no livro Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Para a gente ilustrar esse tema tão difícil, tão desafiador, lembramos de uma passagem na vida de Jesus narrada pelo evangelista Mateus no Novo Testamento. Conta ele que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Contudo, o trabalho era muito. Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, a Deus, nosso Pai, que envie trabalhadores para a sua seara. E esses trabalhadores que Jesus pediu a Deus, pediu que os seus discípulos rogassem a Deus, esses trabalhadores somos nós mesmos. Nós que já despertamos para o verdadeiro sentido da vida, nós que já entendemos que é necessário amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, que possamos estender essa compreensão sobre a importância da colaboração de Deus também para os momentos mais difíceis e desafiadores da nossa jornada na Terra. E assim, Emmanuel encerra sua mensagem nos dizendo: quando os espinhos da provação te firam a alma, ou quando as circunstâncias adversas se conjuguem contra as boas obras a que te vinculas, recorda que terás chegado ao instante do devotamento supremo e da lealdade maior, porque se confias em Deus, Deus igualmente confia em ti. Se confias em Deus, Deus igualmente confia em ti. Era isso, pessoal. Elevemos nosso pensamento ao alto e agradeçamos a Jesus pela oportunidade do encontro de hoje.